Oi, galera, eu sou o Rodrigo Deller. Oi, pessoal, sou Juliana Cury. Seja bem-vindo a Infísio, não é não? Isso aí. Estamos aqui, fazem entrevistas, né, Rodrigo? Quem está aqui hoje? Ó, convidado especial. General, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar suas ideias e vamos conversar um pouco. Se apresente primeiro, por favor. Olá, galera. Eu me chamo Patrícia, eu tenho 21 anos. Me formei no começo desse ano, em janeiro colei grau. E atualmente eu atuo com terapia intensiva e sou pós-graduanda em terapia intensiva do Tunel e PET. Só um detalhe que eu tinha esquecido, 21, né? Saiu cedo, né? Sai cedo. Esse povo tá sendo jovem, né? Você entrou com que idade? Eu entrei com 17. É verdade. A Maria era mais nova. Maria Clara era mais nova. Ela tinha 16. A Maria saiu com 20. Muito interessante. Tô lembrando de quando eu perguntei quantos anos eles tinham, quando eu dei aula no primeiro ano pra eles. Eu fico imaginando as crianças. O que essas crianças estão fazendo aqui na faculdade já? Não, eu gente? perguntei assim, tem alguém nessa turma com menos de 18? Aí foi levantando a mão alguns. Eu falei, oh, uau! É verdade, a Ju pergunta mesmo. E eu lembro que ainda no segundo ano a Ju perguntou e a Maria ainda levantou dela. Ai, gente, eu não posso falar que a Maria ainda é menor. Como se eu falasse alguma coisa, né? Eu só pergunto pra deixar o povo esperando o que é que ela vai falar. No final não fala nada. Não, só pra curiosidade, né? Só pra saber, gente. Mas você entrou nova, interessante. E saiu muito nova, obviamente, né? Me fala assim, o que te levou pra físio? Como é que foi esse contato aí com o curso e antes do curso, de repente? Então, eu nunca pensei em fazer fisioterapia. Quando eu tava no ensino médio, eu sabia que eu queria a área de humanas, né? Queria cuidar das pessoas, ou não também, que eu já pensei em fazer biologia lá no ano. Cuidar de outras coisas. Eu falei, não é pra mim, eu acho que não, cara. Aí, quando eu vim pra cá, no terceiro ano do ensino médio, vim fazer o terceiro aqui, e aí aconteceu que a minha madrinha sofreu um acidente de moto, e aí ela teve uma fratura, foi um acidente bem complicado. E aí ela ficou internada por 18 dias, então eu fiquei esse tempo com ela lá dentro do hospital. E acabou que ela comentou com o fisioterapeuta do hospital que ela tinha uma sobrinha que estava pensando em fazer fisioterapia, porque até então eu tinha nutri e físio na cabeça. Mas eram assim, tipo, eu quero nutri, eu quero físio. Aquela coisa, sabe aquela coisa que você fala assim, não enche o coração? Igual, eu quero medicina. Não, nunca tive isso. Mas eu sabia que eu queria cuidar das pessoas, de algum jeito ou de outro. Então, esse cara me chamou. Eu nem lembro quem é ele, mas ele me chamou pra ir lá no hospital um dia. E aí ele foi me levando nos corredores do hospital e mostrando não sei o que, olha como que a físio é legal, olha isso daqui, olha aquilo ali. E na época eu fiquei assim, né, meu filho, você tá falando bem da sua profissão. Tipo a gente hoje, né? Eu falei assim, a físio é linda, né? Isso. E aí eu fui fazer o vestibular, prestei vestibular em Cascavel, fui prestar junto com a Maria Clara, a gente descobriu que a gente queria fazer físio junto, porque o pai dela me ofereceu carona. E a gente foi fazer vestibular junto. Você já se conhecia? A gente já se conhecia. A gente se conheceu, a gente tinha 11 anos. Tinha 11 e entrou com 17. Não, só um detalhe, só pra fazer conta. E aí a gente se afastou um tempo, porque ela mora em Iguatemi, eu morava em Sete Quedas. Aí a gente se afastou por um tempo, a gente deve ter ficado, sei lá, uns 3 anos afastada. E a gente se reencontrou justamente quando a gente foi fazer vestibular em Cascavel. Em Cascavel, cara. E a gente fez vestibular. E aí, quando veio pra Dourados, a gente fez vestibular aqui na Unigran também. E aconteceu que as duas resolveram ficar por aqui mesmo. E aí, a gente se reencontrou e a nossa amizade voltou a ser o que a gente era lá com 11 anos. E aí, foi quando eu falei assim, cara, realmente a fisioterapia é a minha primeira opção. Mas eu entrei com aquele negócio assim, tô entrando, mas vou descobrir se é realmente isso que eu quero, né? Aí tem aquele negócio que no primeiro ano é o ano que é mais, assim, teórico, né? A prática... Genérico. A prática, isso. O primeiro ano, eu acho que de todos os cursos, se a pessoa falar que ela não gosta, eu falo, cara, calma, dá um tempinho. Dá um tempinho pro meio do semestre, assim, do segundo ano. Mas assim, tem anatomia, daí você fica assim, tá, que legal. O corpo humano, né? Exato, é o primeiro contato ali. E aí depois veio a disciplina de habilidades e competências que a gente teve prática também. E aí, no segundo ano, desembesta a prática, né? Prática, paciente, prática, paciente, prática, paciente. E aí foi quando eu comecei realmente tomar gosto pela físio. Entrei querendo uma área, no meio já queria outra, no final saí com uma que eu nunca nem fiz
passei na minha vida. Meu Deus. Uma Mudança. coisa, olha, meu Deus, mudança é a palavra. Eu tava pensando nisso essa semana. Curiosidade, qual foi a primeira Por opção? onde você começou? Horto. Horto. Horto era. Aí no meio foi pra Pra neuro. Pra neuro. Pra neuro. Neuro. Projeto Deller- Parkinson esquentou o coração. Deller aí. e Cintia ali, cara, sabe? Aquele chamego, né? E aí, no último ano, aí veio aquele pontinho de interrogação, que foi a respiratória. Que ela tolerava. Era E uma tolerância. Ela achava uma coisa assim, tá. tinha o Eduardo Loretti, tinha a Juliana Cury. Eu ficava assim, meu Deus! O que eu faço? Então era aquela coisa assim, não era uma coisa que eu odiava, que eu falava assim, meu Deus, eu não quero de jeito nenhum. Igual eu tinha já com outras profissões, com outras áreas, quer dizer. Mas também não era aquela coisa que eu falava assim, ai, eu amo, é isso que eu quero pra minha vida. Não, era uma coisa que eu falava assim, por que não experimentar? Quem sabe? Talvez. Então, o estágio foi essa chavinha que rodou pra mim. Porque eu fui de mente aberta mesmo pro estágio hospitalar. Sim. E foi uma delícia. Acho que o seu destino estava a começar pelo hospital no estágio, não Cara, foi? sim, meu primeiro estágio, Foi lá, assim, né? sorteio. Patrícia, hospital, meu Deus! Aí eu fiquei Muito assim, bom. cara, daquele friozinho de tipo, meu Deus, não é ambulatório, não é atenção primária, é hospital. O que pensar, o que fazer? Meu Deus, é um hospital. Porque o que a gente pensa? Que o paciente, ele tá no hospital, ele não tá 100%, cara. Se ele tá no hospital, ele não tá legal. Alguma coisa tem, né? Exatamente. Alguma coisa. Aí você fala assim, vou jogar um estagiário lá pra cuidar desse paciente, né? Aí... Mas assim, foi uma experiência mágica. O que eu vivi tive a oportunidade de estar estagiando no HU no primeiro semestre, e no segundo semestre a oportunidade de estar na UTI do Mackenzie, né? Nossa, foram experiências, assim, incríveis. Essa oportunidade do HU, principalmente por ser um hospital universitário que a gente vê muita coisa lá. E foi antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia, meu Deus. bem Isso claro, né? existe? Isso realmente aconteceu? Nossa, foi muito gostoso. Então a gente via de tudo quanto é tipo de doença. E o bom de lá é que a gente via muito respiratório. Ai, pneumonia, tuberculose e não sei o que. Tudo. Então, assim, foi muito, muito, muito gostoso mesmo. Foi uma experiência maravilhosa. Valeu muito a pena. Cara, não sai da horto pra neuro pra respiratória, né? E não te julgo, porque eu também fiz um caminho desse. Você né? fez o caminho inverso, né, cara? Eu troquei. Eu acabei na horto e comecei na neuro respiratório. Enfim, É. detalhes da vida. Neurorespiratório UTI, ortoterapia Horto. manual. Nada a ver. Enfim, Nada né? a ver. Não te julgo. No meio do curso eu ainda fiz terapia manual. Você fez E, inclusive, terapia sou manual? apaixonada. Gente, eu amo terapia manual, assim. entendeu? Não, é porque você escolheu outra área, mas você Exato. não deixa de utilizar isso também, Cara, né? Que é eu Super legal. amo, de verdade. Então, assim, né? Coloca as duas Tá no fundo do ali. meu coração. Tá tudo ali. Tá vendo? Eu acho que o desenvolvimento dessas habilidades múltiplas dentro da fisioterapia, né, legal também é importante para quem está no hospital, porque o hospital não é uma coisa só. Às vezes as pessoas têm essa ideia, vamos fazer, a gente falou isso em algum podcast, né? Não, Acho, a né? gente nunca lembra, A mas gente Fala de alguma coisa. Quando a gente fala assim, o que você vai fazer fisioterapia? Como se fisioterapia fosse uma coisa única, igual, idêntica em todos os lugares. Ela fosse uma coisa. Não, fisioterapia né? É. Tá aqui um potinho pra É você. igual pra todo mundo, É igual. né? E não é, né? É. E a gente usa, né? Não adianta falar que a gente não usa. Cara, tem muitas formas de eu conseguir usar a terapia manual dentro do hospital. Sim. Talvez não de uma forma igual em âmbito ambulatorial, óbvio, né? Mas usa. Cara, o olhar clínico que a terapia manual me trouxe é uma delícia, eu amo. Então, assim, não descarto técnicas nenhuma, neuro também, tá tudo lá dentro. E é legal dá. que dentro do hospital eu não tive a vivência de trabalhar no hospital nos seus estágios, né? E lá você consegue aplicar tudo isso, né? Não falando assim, nem só, por exemplo, o hospital às vezes é a imagem da respiratória só, né? Sim. Aí você vai lá, você vai trabalhar com ortopedia, você vai trabalhar com respiratória, com neuro, tudo junto com um paciente só. Isso. Eu acho que isso é a magia do hospital também, né? Não é só você usar um recurso. E é muito legal falar isso, porque às vezes os fisioterapeutas, às vezes eles se perdem, eles esquecem, às vezes os que estão entrando estão ouvindo a gente. A fisioterapia em âmbito hospitalar não é só respiratória, porque o seu paciente, a partir do momento
que ele tem um problema respiratório, ele vai ter um comprometimento, igual a Juliana fala, vamos olhar o paciente como um todo. Ele vai ter um problema como um todo. Então, se o paciente ficou entubado, ele vai ter uma fraqueza muscular. Você vai precisar... Gente, se você fizer só fisioterapia respiratória no cara, o cara não vai levantar da cama. Pois é. Né? Você precisa fortalecer, você precisa dar mobilidade pra esse cara. E como você faz isso? Aula de orto, aula de neuro, cinesioterapia branda. Sim. Cinésio branda, você usa cinésio o tempo todo no hospital, associado a exercícios respiratórios. Não, e às vezes as pessoas pegam fisioterapia respiratória e lembra só do exercício respiratório de uma técnica para o pulmão. Isso. E esquece da reabilitação cardiopulmonar, do desempenho físico, né? Isso. Então aquele conjuntinho coração-pulmão é para possibilitar que o restante possa ter desempenho e função, né? Eu sempre gosto do quadrinho do Asserman, lembro dele todas as vezes, eu coloco em todas as aulas de qualquer matéria, né? Todas as matérias que eu já dei, seja na pós ou não, esse quadrinho tá lá, que é aquela engrenagenzinha da captação do oxigênio, que representa o sistema pulmonar, da distribuição, que é o cardiovascular, né, e da utilização, que é a parte músculo-esquelética, metabólica, neurolocomotora, vamos colocar no amplo. Porque, legal, né, no sentido amplo mesmo, sim. Porque isso é a integralidade, é o indivíduo, né, conseguindo fazer as suas funções. E o hospital você tem tudo isso, né? E você tem possibilidade de tratar tanto a parte mais branda, tanto a parte inicial. Eu acho que isso é bastante fascinante no hospital. Você tirar um paciente que estava na cama, acamado, não se mexia, não virava nem de lado, não rolava. De repente ele tá dando 2 passos com você na UTI, é pra você chegar em casa com o coração quentinho. Essa semana a gente tava vivendo isso, é muito gostoso, a gente olha e fala assim, caraca, a gente fez acontecer, a gente tratou, a gente traçou a estratégia e foi cumprido, né? A gente comentou isso no grupo essa semana, a equipe parabenizando uns aos outros, porque nós fizemos uma estratégia, a estratégia foi mantida e o paciente foi de alta. Então, assim, né, é o resultado que realmente a gente espera. Então, é olhar o paciente como um todo, pensar que a gente precisa reabilitar esse paciente, ele precisa voltar para casa com funcionalidade igual ou perto do que ele veio. E depois se reabilita em casa. Ou você, ou um colega. É interessante isso porque, assim, você pega o hospital, vamos falar de objetivos, né, de conduta. Vamos falar disso, né? Ali você tem o curtíssimo prazo, não é nem o curto, né? Vamos colocar o curtíssimo prazo, o imediato, o curto prazo, o médio prazo, né? Muito claro. Muito claro. Não, que não tem que pensar no longo prazo. Mas ali você está lidando com esse paciente que precisa de objetivos muitas vezes rápidos, né? Exatamente. Decisões assertivas rápidas. Eu acho que o prazo longo para uma terapia no hospital é 1 semana. Eu acho que, assim, o objetivo final é 1 semana, porque você precisa de ganhar com esse paciente. Tempo dentro do hospital a gente não quer, a gente quer que o paciente vá embora. Quanto mais tempo ele tá ali dentro, mais risco é para ele, dependendo da idade que ele tem, o comprometimento que ele tem. Então, assim, todos os nossos objetivos são traçados realmente a curtíssimo prazo. Sim. Então, eu acho que o prazo longo para ele é 1 semana. Cara, a gente tem até tal dia para fazer isso com esse paciente. Beleza, então vamos trabalhar para isso. São 3 períodos trabalhando incansavelmente para o paciente zarpar. Eu vou pegar ali um aspecto dessa fala dela, desses 2 momentos, que é interessante, é que quando você fala de um paciente dentro de um hospital, quando você coloca aí na sua fala 3 períodos, né? Volto na primeira parte onde você falou da equipe, né? Você traça condutas, né? Objetivos e condutas para aquele paciente que serão executadas pela equipe de físio que vão rodar os turnos, né? Então, você não tem só o indivíduo fisioterapeuta tratando o indivíduo paciente, você tem um plano de tratamento que será executado por uma equipe de fisioterapia, né? Como que você vê isso dentro do hospital? Eu acho que toda equipe tem a sua dificuldade, né? Toda equipe tem as suas desavenças aí, pessoas que não concordam, né? Mas eu acho que a gente tem que entrar em um consenso daquilo que vai ser melhor para o nosso paciente. E eu acho que é a maioria, né? A maioria concordou que isso vai ser melhor. Se eu não concordei, cara, não é agora a hora de bater de frente. Vamos ver se aquilo que a gente traçou com o paciente vai dar resultado. Então, eu acho assim, que quando a equipe colabora, tem isso também.
Quando a equipe colabora com a estratégia traçada, com os objetivos que foram traçados, a terapia funciona. Mas quando a gente tem desavenças ou alguém que não concorda, que deixa de fazer, a gente vê que tem retardo de desenvolvimento do paciente e automaticamente retardo da alta dele hospitalar. Uau. Mas agora a gente tem conseguido concentrar muito mais e trabalhar muito melhor, assim, de um tempo pra cá, isso tem fluído de uma maneira maravilhosa dentro do hospital, a gente tem conversado mesmo, senta junto, conversa, fala, vai ser assim, 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 todo mundo acata, todo mundo faz, todo mundo respeita. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que quando alguém... cara, eu trabalho com pessoas inteligentíssimas, eu admiro muito o trabalho com o João, com a Ana, eu admiro demais eles, nossa, eles são assim, eles se formaram junto comigo, mas sabe aquelas pessoas que você olha e fala, caraca! Então assim, quando eles falam alguma coisa e aquilo tem, o que eles falam tem fundamento, sabe? A gente olha e fala assim, cara, vamos fazer isso, e a gente faz e dá certo. Então, o respeito, você traçou a sua terapia, eu vou pegar a sua terapia deu resultado, eu vou continuar ela, né? E no ambulatório é assim. Sim. Se aquilo deu certo pro paciente, não tem por que eu ficar mudando isso toda vez que eu vou atender ele. Eu mantenho aquilo que deu resultado para ele. Então, o respeito pela conduta do meu colega, a continuidade dessa conduta, a gente vê o resultado na alta do paciente. E é legal ver a questão, assim, da discussão e da avaliação constante, né? Sim. Porque o quadro pode mudar em algumas horas, né, dentro do hospital. Sim, exato. Então, vocês estão o tempo todo reavaliando esse paciente, repensando condutas, porque às vezes aquilo que foi, sei lá, decidido de manhã tem que mudar à noite. Mas isso é muito no hospital, isso acontece demais. Porque de manhã eu entrego, passo plantão pro paciente, gente, o paciente tá bem, ele tá estável, tá tranquilo. Eu chego no outro dia, o paciente tá pronado, drogas vasoativas, o paciente taquicárdico. E a gente fala, caraca, o que aconteceu? Mas não é uma coisa que compete à equipe. Às vezes é a hemodinâmica do paciente, às vezes ele não passou bem, às vezes algum problema que não foi detectado, ou algo que foi, mas não era previsto, né? Mas assim, depois quando acontece essa intercorrência, a equipe que está no turno, ela vai intervir. Uhum. E a intervenção dela vai gerar um resultado. Aquele resultado vai ser bom, vai ser ruim. A outra equipe que vem vai ver o que pode melhorar da intervenção que foi feita. E é isso, eu acho que o respeito acima de tudo. O respeito pela conduta do meu colega. Se eu vou ter que esperar aquela conduta. Se a conduta deu certo, eu mantenho, eu melhoro. Se não deu, a gente conversa, troca e assim vai. Diálogo e respeito. É uma coisa, eu acho que muito importante em qualquer âmbito e hospitalar muito mais, porque o paciente não é só meu. Vocês têm uma equipe multi, né? Eu não fico 24 horas com o mesmo paciente, então eu preciso que a minha terapia dê continuidade e que ela seja respeitada, né? Nossa, eu pensando lá no hospital, como é que é, por exemplo, vocês têm os profissionais, né? Vocês trabalham com os médicos, com os enfermeiros, técnicos de enfermagem, de repente psicólogos também, não sei. Sim. Como é que é toda a equipe. Como é que tá hoje, assim, essa questão do trabalho multiprofissional, vamos colocar assim? É tão fácil quanto trabalhar em equipes só com fisioterapeuta. Isso! É o mesmo desafio. Nossa, gente, assim, é um desafio já trabalhar com a equipe de físio, porque já tem desavença entre os fisioterapeutas. Uhum. Imagina com uma equipe que não é sua. Então, assim, cara, do mesmo jeito que são 3 equipes de físio, contando 3 turnos, são 3 equipes de enfermagem, 3 equipes de técnicos. Gente... A carinha dela de sofrimento. Meu Deus, caiu até uma lágrima. Ai, meu Deus. Eu acho que, assim, no começo, eu sou uma pessoa muito expressiva, Juliana sabe, ela conhece. Quando alguma coisa não vai como eu planejei, aquilo me irrita, me tira do sério. Mas eu sofro demais, eu sofro por mim, por toda a equipe. Já tive algumas desavenças, né? Porque algumas coisas eu não concordo, outras eu não concordo, mas não tem por que discutir, porque senão vai fazer mal ao meu paciente, não tem por que eu abrir uma discussão, né? Não tem nada a ver. Mas a partir do momento que eu traço uma conduta, e aquela conduta ela pertence à equipe de fisioterapia, na minha opinião, ela tem que ser alterada pela equipe de fisioterapia.
Eu acho que se um médico prescreve alguma coisa para o meu paciente, algum medicamento, eu não tenho autonomia para chegar e falar assim, não toma esse remédio. Não. Se o médico prescreveu, ele tem um fundamento, ele estudou para aquilo e eu respeito a conduta dele. Igual quando eu traço uma conduta para o meu paciente e eu quero que a equipe de enfermagem, eu quero que os médicos respeitam isso. Às vezes isso falta. Às vezes eu acho que... a gente já conversou sobre isso, né, Ju? Que às vezes eu acho que falta um pouco do lugar da fisioterapia dentro do hospital. Eu acho que a gente podia ser muito mais valorizado. Em vários quesitos. Financeiro. Obviamente, sempre. Obviamente, eu acho que é o primeiro. E como profissional mesmo. Porque às vezes eles olham pra gente como a equipe que aspira... E coloca e tira oxigênio, Eu acho que às vezes eu tenho a impressão de que eles olham pra mim e veem uma sonda. Então vamos colocar aquele dedo, vamos pôr mais um dedo na ferida e uma pimenta na sonda. Não, mas é bom a gente falar dessas coisas, porque essa angústia que a gente vê ela contando, ainda mais de quem tá começando essas vivências, é a angústia de muita gente, né? De quem tá há muito tempo também, né? Não é de hoje, né? Não é, mas é importante conversar sobre isso pra gente ir crescendo como profissão. Sim. Mas a pimentinha é aquela história assim, né? O fisioterapeuta faz coisas fisioterapêuticas dentro do hospital, ele se incomoda em defender as suas ações e atos fisioterapêuticos, vou colocar dessa forma, né? A gente briga por fazer fisioterapia dentro do hospital. Acho que essa é uma discussão que existe há um tempão e que a gente tem que continuar falando. Aí eu queria ver a sua percepção sobre isso, sabe? Como que é isso, assim? Como que você está vivendo isso? Eu acho que hoje, essa equipe que entrou agora, que foi a equipe que saiu da turma ali, da Unigran, e a galera emergiu mesmo assim dentro do hospital, cara. A gente nem conhece essa turma. É uma turma super tranquila, ninguém pergunta nada. Ninguém treta com ninguém é de gênero forte, graças a Deus, né? Mas assim... tem? Tem, né? Tô brincando. Eu acho que essa minha turma, né, que entrou agora, veio com uma cabeça muito mais formada mesmo, de valores e de princípios. A gente sabe que a gente não vai mudar as coisas do dia pra noite, né? A gente já conversou e sabe que isso é uma luta que a fisioterapia tem. Assim, eu acho que desde que a fisioterapia é fisioterapia dentro do hospital. Pelo reconhecimento, profissional financeiro, pelo respeito da equipe por N motivos. Então, assim... Mas a gente hoje, a gente entende que muitas coisas não competem à fisioterapia. E que a fisioterapia tem que fazer o trabalho da fisioterapia. E aí o que a Ju falou é muito interessante, porque você tá olhando, você tá reclamando sobre o papel do fisioterapeuta? Cara, é que assim, a gente faz tanta coisa, a gente faz tanta coisa de todo mundo, a gente faz tudo pra todos, que a gente deixa de fazer a fisioterapia que a gente tem que fazer. Né? A gente faz coisas que não competem à fisioterapia, e aí quando você vai ver, cara, cadê o tempo de eu fazer isso com o meu paciente? Eu tenho 10 pacientes para atender dentro de um período ali e eu preciso dedicar um tempo para ele. Mas aí eu tenho que... Aí eu vou abrir a chave da treta aqui, a porta dá um exemplo genérico sobre treta. E aí eu tenho... Da pimenta. Vamos lá, o álcool. Vamos lá, pega o álcool. Aí eu tenho que parar a fisioterapia que eu estou fazendo para levar um paciente para tomografia. Poxa vida, cara. Não é. Olha o tempo que você tá perdendo ali, né? Olha o tempo. Sem contar que a gente comentou já há um tempo sobre o documento do CREFITO, né? Que saiu lá. CREFITO 3, do né? CREFITO 3, lá de São Paulo, que saiu. Sobre as competências da fisioterapia. Um monte de fisioterapeuta brigando. Mas meu Deus, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Cara, você entende que tem fisioterapeuta brigando por fazer um serviço que não é dele e que ele não recebe por esse serviço? Aí que tá o ponto. Não é que você não possa. Exato.
por exemplo, auxiliar no transporte para uma tomografia. Isso é uma coisa. É uma equipe, às vezes precisa de mais uma mão ali para fazer numa emergência. Eu acho que o que não pode é o fisioterapeuta se tornar o responsável por isso sem fazer parte do seu trabalho oficial e sem ser remunerado especificamente para isso. É igual você tem, por exemplo, o fisioterapeuta dentro de uma equipe de atendimento de urgência e emergência, o fisioterapeuta que atende numa equipe de parada. Então, ele está ali com um protocolo fisioterapêutico para atuar naquele momento, ele recebe por aquilo. Né? Então, não é isso que está errado. Está errado a forma, muitas vezes, de gerir até a forma, né, do recebimento, do que o hospital paga para aquele serviço de fisioterapia e que aquele serviço paga para os funcionários fisioterapeutas que fazem parte daquele grupo. Acho que temos que evoluir também nesse quesito. Não sei se você tá lá dentro, você consegue falar. Eu tô fora do hospital, né? Você não tá no hospital. Não tô. Mas são coisas que a gente já viu, a gente vê, a gente continua vendo, a gente acompanha e eu acho que vale a pena conversar sobre elas, né? Não sei se eu tô errada, você me corrige. Não, tá certo. O maior erro já começa aqui. Quando a gente vai lançar um atendimento, você só tem 2 opções de lançamento. Fisioterapia respiratória e fisioterapia motora. Por isso que fica tudo igual, Mano, né? Pois é. Aí você vai ver o fisioterapeuta fazendo o quê? O fisioterapeuta mexe na ventilação mecânica, o fisioterapeuta aspira o paciente, o fisioterapeuta avalia força muscular, desempenho fisioterapeuta, funcional, tem vários testes, escalas. Não, aí o fisioterapeuta leva pra tomografia, o fisioterapeuta troca fixação de tubo. Gente, a gente não recebe... É igual, perfeito que o Gil falou. O problema não é a gente fazer. O problema é que a gente estar fazendo para outro receber nas nossas costas. A gente já não é bem remunerado. A gente ainda não faz aquilo que é devido a nós. E ainda quando a gente faz, a gente ainda não recebe por isso. E a gente tem um agravante, né? Se a gente for ver, assim, em termos de procedimento, a fisiorrespiratória engloba uma pancada de procedimentos. A motora, um monte de procedimentos, sem contar os avaliativos. E aí, a gente não ganha por isso. Por procedimento. Isso, não é por prescrição fisioterapêutica. Exato. E aí é uma discussão que, né, há muito tempo, eu acompanhei também quando eu estava lá dentro do hospital, tudo. Porque justamente, né, por exemplo, se eu faço, né, vou dar um exemplo da classe médica, né, que faz um ultrassom, é um procedimento, faz, sei lá, uma ressonância é um outro procedimento, e a gente tem que avaliar tudo como se fosse um único procedimento. Não sei, no hospital acho que também tem isso, né? Então, acho que é uma questão da nossa gerência sobre esses aspectos, né, de serviços. Abrir a tampa e derramar pimenta, né? Deixar, né? Já que a gente falou, vamos falar logo, né? Mas, assim, não é uma crítica por crítica, né? Eu acho que é uma crítica pra gente tentar construir algo daqui, né? Se a gente não falar sobre isso, se as pessoas não falarem, nada muda. Nunca. E é importante, as pessoas que estão ouvindo e que têm o interesse de entrar dentro do hospital, saibam que as coisas funcionam dessa maneira e que elas entrem não metendo o pé na porta, porque você meter o pé na porta, você não vai mudar nada. Mas você chegar e apresentar as propostas para a sua equipe, né, para os seus gestores, né, para a pessoa que está ali respondendo por você, porque você tem alguém que responde por você ali dentro. Então, cara, o que a gente pode tentar melhorar aqui? Lutar por isso, por isso, por isso. A gente conseguiu uma carga horária muito boa dentro do hospital, em vista do pessoal da enfermagem e tudo mais. Mas, assim, tem muito mais coisas que a gente pode tentar lutar. E falta, assim, eu acho que, às vezes, a fisioterapia, agora dentro do ambiente hospitalar, às vezes eu acho que ela se acomodou um pouco, sabe? E aí, agora, a nossa geração que entrou, que quer olhar de um jeito diferente, que quer tentar fazer as coisas de um jeito diferente, pode ser meio chutada, assim, porque já tá muito bom do jeito que tá pra quem já está, entendeu? Então, mas... Envolve outras coisas, né? Não cabe aqui, mas eu faço. Sim. Mas assim, a questão as coisas vão mudar. Como já mudaram. Sim. Antes a gente tinha muito menos fisioterapeutas dentro do hospital. Você tinha, na UTI, você tinha uma UTI, você tinha, por exemplo, o hospital que tinha 30 leitos de UTI, tinha um físico que passava lá, dava um oi. Hoje a gente tem equipes, tem plantão, tem 18 horas, alguns lugares 24, tomara que seja 24, não tem em todos, mas enfim, né? Mas por que isso está avançando? É porque estamos ocupando espaços, né?
Então, por exemplo, a Covid agora trouxe luz, né? Trazer luz mostra o que tem de bom e o que não tem de tão bom. Então, é isso que é interessante quando você fala de um assunto. Sim. Trazer luz para aquele assunto é mostrar o assunto como ele está naquele momento. Então, a gente sabe que a gente tem uma equipe maior de fisioterapeutas dentro dos hospitais hoje, mas ela ainda é insuficiente para as demandas dos pacientes. Sim. Né? Para o gestor, quanto menos sempre, como qualquer gestor. Mas a questão não é essa, né? Vamos falar da parte do paciente. A gente tem que brigar por aquilo que é importante e óbvio que a gente não vai, tira tudo, joga fora e implanta um novo. Isso não existe. Explodir o sistema. Não funciona você acabar com tudo que já aconteceu e querer implantar um novo que você nunca testou. Meu Deus. Isso é o maior erro, né? Então você tem que ir mudando aos poucos. Então, assim, a geração nova, qual é a parte boa dela? Não, deixa os papates. Ué, gente. A nossa geração, ela quer mudança. É audácia. São audaciosos. Isso é importante. Entendeu? Eu não sei. É um comportamento que vai buscar. Só que não pode deixar morrer no meio do caminho. Tem que se cercar de elementos, né, de estudo, de aprendizado, para poder propor, testar, propor, testar. Então, aproveitar essa energia de aprende de tudo, retém o que é bom, tenta construir coisas novas e vai organizando, né? Acho que esse é o desafio da geração nova que está entrando no hospital. As mudanças vão acontecendo devagarinho. Só que, assim, é uma geração que... Né, vamos falar do que a gente ouve muitas vezes, né? Assim, na questão de você chegar com muitas vezes um ideal e tentar viver isso ali dentro, né? Não só dentro do hospital, né? Vamos falar de uma parte um pouco mais ampla. Isso não é ruim, mas tem pessoas que enxergam isso como algo ruim, que eu já ouvi algumas coisas sobre isso. Eu falo, gente, mas a pessoa ela tem aquilo que é correto, né, que pode ser implantado a médio e longo prazo. Só que tem pessoas que falam, não, isso não é bom. Exato. Né, que talvez seja um outro desafio que a gente, não vou colocar isso, o hospital enfrenta. E aí você tem que lidar com todos esses desafios periféricos que vão vindo, e a parte importante que é a implantação e a gestão vai ficando minada por muitas coisas. E a gente acaba sofrendo um pouco sobre isso, né? Que eu acho que é onde a gente perde um pouco daquele engajamento inicial. Olha eu filosofando dos negócios do aluno. Mas é para dar sequência, porque isso acontece e realmente, se você está cercado de pessoas com o mesmo ideal, isso tende a crescer. É isso. Né? Eu filosofei, já parei. Então isso eu acho interessante para se pensar no médio e longo prazo. Porque é assim, né? Aproveitando a filosofada do dela. Mas assim, isso é real, porque as pessoas acabam se acomodando e têm medo de sair um pouquinho daquele conforto. E quando chega uma equipe nova, quando chega gente nova, obriga outras pessoas a saírem de um conforto. Isso é normal, isso acontece em qualquer lugar, em qualquer empresa, qualquer coisa que você vai fazer, né? Então, é importante falar e não deixar morrer a história e aproveitando disso. Mas em relação à parte da físio, assim, específica, né, que eu acho legal, da Covid também, é mostrar, assim, como faz falta o físio, não só dentro da UTI, mas como fora da UTI. Nas unidades de internação, né, dentro do hospital, tanto as unidades de emergência quanto as unidades de enfermaria, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre as enfermarias, assim, que tipo de hospital você já trabalhou, se ele é geral, se não é, só pra gente ter uma ideia de qual o panorama das suas experiências. Eu já trabalhei em quatro hospital, eu acho. Deixa eu lembrar. Eu já trabalhei em UTI geral. Já trabalhei em enfermaria geral, trabalho em enfermaria Covid e UTI Covid. Totalmente diferente. Vamos começar por esse ponto, né? Nossa, UTI geral e UTI Covid, meu Deus do céu. Primeira vez que eu vi um ventilador com PIP 6, eu falei, não é possível. Isso existe? É isso? Esse paciente que tá vivo, vocês têm certeza. Acostumados com umas PIP de 14, 12, né? Mas tá bom. Assim... A demanda de paciente na enfermaria, ela é muito grande, porque nós temos dentro de UTI leitos limites, né? Cada UTI suporta uma quantidade de leito, 10, 12, sei lá quantos.
Então, nós temos, assim, um tratamento muito mais, como que eu diria? Minucioso para esses pacientes que estão em unidade de terapia intensiva. Quando a gente vai para a enfermaria, a gente olha o paciente e fala assim, vou dar uma manutenção. Vou dar uma conversada com ele ali, vou ver se ele tá bem, né? E vou sair. Eu falo isso porque na enfermaria falta físio. Falta físio. Falta físio porque as urgências acontecem nas enfermarias também. E a gente vê o quê? A gente saindo correndo da unidade de terapia intensiva para ir para enfermaria porque tem uma urgência urgente lá, né? Então, assim, é muito paciente. Nas enfermarias que eu já trabalhei, é muito paciente e é pouco físio, tá? Não tem aquela regrinha 10 para 1. Isso não existe. E sem contar que na enfermaria, você pega um quarto que ele tem 2, 3 leitos e você tem que atender a galera. Então, eu acho que enfermaria, o negócio é tempo e qualidade. Você não tem tempo e você precisa dar qualidade. Isso é uma coisa que te pedem. Só que não é uma coisa que eles estão vivendo lá. Porque você precisa dar um atendimento de qualidade, só que você não tem tempo para esse atendimento de qualidade. Sabe? Você já fez a conta de quanto tempo você tem para cada paciente? Não fiz. Tá, só pra... Não fiz, mas eu marco na minha cabeça que eu tenho que fazer tudo o que eu tenho que fazer com aquele paciente. Deambular, exercício respiratório, pra cima, pra baixo, rodar 10 minutos estourando. Porque eu preciso atender todo mundo, eu preciso atender UTI, eu preciso atender enfermaria, eu preciso voltar, eu preciso evoluir esses pacientes. Em um plantão de 6 horas. Em um plantão de 6 horas. E assim, a demanda de enfermaria, obviamente, muito maior. Muito maior. Né? Hoje, o número de pacientes. Isso, hoje diminuiu muito, mas eu trabalho também no CACEMS, a gente tem a enfermaria, que é a clínica geral. Caraca, a gente tem 14, 15 pacientes, já chegou a ter 17 pacientes. Então, assim, sabe, é uma coisa que você precisa dar qualidade de atendimento do seu paciente. É uma coisa que eu fico pensando, se fosse eu iria querer um atendimento de qualidade. Sim. Só que eu também coloco eu falando, caraca, que tempo você vai fazer isso aqui? Então, assim, você precisa pensar rápido, porque o hospital é assim, você chegou, o paciente tá assim, você precisa pensar numa terapia. O outro, ele já vai estar de outro jeito, você precisa pensar em outra terapia. São 17 Exato, terapias. 17 terapias. Você não tem como chegar igual no ambulatório. Eu já planejei o que você vai fazer hoje, fulano. Não tem. É na hora. Papum, avaliei, eu fiz a sua terapia aqui. E precisa ser rápido. Você não tem tempo pra ficar ali. Então a gente pode, assim, hoje o cenário onde você neste tem modelo, que, neste cenário. Modelo, né? Você acaba tendo que fazer muita orientação nesse pouco tempo também, né? Perfeito, é isso. Esse é o negócio. Então, assim, você entra, você faz aquilo que você precisa fazer rápido, um treinamento respiratório com esse paciente, às vezes uma deambulação que ele precisa e tudo mais, e orienta. Eu oriento você, se você vai no banheiro, você faz isso com o catéter, se você volta, você deita de prona desse jeito, se você faz isso, você vai na cadeira, você faz assim, assim, assim. O negócio é orientar. Aí você joga um assim, ó, se você precisar, você me chama. Vou estar por aqui. Vou estar por aqui até meio-dia, até 6 da tarde, então, entendeu? Esse modelo atual permite esse tipo de ajuste de atendimento, né? Vamos colocar assim, porque é o que existe. Né? Pelo menos aqui na nossa região estamos funcionando assim, porque é um hospital mais geral, né? Não é um hospital, por exemplo, de reabilitação. Os pacientes saem do hospital geral, vão para o hospital de reabilitação, que é outro contexto, né? Mas vamos pensar assim no modelo ideal para a gente pensar o que a gente pode ir mudando, né? Então, o que poderia ter no modelo ideal? Por exemplo, vou dar um exemplo do que eu penso de alguns aspectos, daí depois você me diz o que você pensaria, né? Se você tem um hospital geral, quer dizer, você qualificou o público daquele hospital, ele vai atender orto, neuro, GO, gestante, puérpera, dermato, plástica, né? Você tem um hospital geral, né? Atende de tudo. Mas esse hospital geral, ele tem uma estatística, uma demanda de quais áreas você tem mais. Então, se você tem algumas áreas, é importante que você tenha, além do fisioterapeuta, minha ideia do mundo ideal, obviamente. Além do fisioterapeuta generalista, que você tenha um fisioterapeuta especialista que possa ter um turno para ele. Porque a fisioterapia tem condição de entregar, mesmo para um paciente que vai ficar 2, 3 dias ali,
um atendimento mais específico para um pré-operatório, para ele sair do hospital já com um pós-imediato feito e uma boa orientação para ele saber o que fazer em casa. E não chegar em casa e pensar, e agora? Né? Então a gente tem essa condição. Um paciente neurológico, por exemplo, um AVE, pegar um caso mais comum. Onde essas primeiras horas depois da estabilização, como ela é importante para você resgatar áreas motoras, né? Como é importante para o paciente identificar sensorialmente. Então, você tem um fisioterapeuta para trabalhar isso, especificamente com olhar para isso, dentro de uma equipe maior, você tem um especialista dentro da equipe generalista, poderia pontuar esses elementos com mais qualidade de atendimento. Né? Então, talvez a gente tenha que pensar e construir para o futuro. Não é só o número de fisioterapeutas numa enfermaria que me preocupa, né? Porque eu falo muito da enfermaria, né? Porque eu acho que na UTI tá faltando, tá, mas na enfermaria então, né? Porque, igual eu falei, na UTI a gente olha, tem uma coisa mais minuciosa. Então, mas a UTI já evoluiu. Sim. Se você pegar 20, 25 anos atrás, a gente tem muito mais fisio na UTI hoje. Sim. Então, por quê? Porque as pessoas foram se incomodando e falando né? Não, a gente precisa de mais, não, a gente precisa fazer isso, não, a gente precisa fazer aquilo, não precisa levantar, não precisa sentar o paciente, ele precisa andar, ele precisa isso. Sim. Vou falar minha experiência de estudante. Eu era aluna do último ano do curso. Eu não vou falar o ano. Passou aqui na minha cabeça, eu deixei quieto. Mas tudo bem. E depois, os meus 2 anos de residência, onde eu fiquei um ano inteiro dentro só de UTI. Né? Mas eu vou falar da minha experiência de aluna, que ela foi mais marcante. A gente, na minha época, não fazia estágio dentro da UTI na graduação. A gente só visitava a UTI. Então, eu entrei na UTI geral, era uma UTI de 10 leitos. Ela é aquela UTI, assim, aberta. Então, você tem só as divisórias, mas não tem porta. Tinha só 1 ou 2 leitos fechados, os outros eram todos abertos. E tava a físio do plantão atendendo. Né? E eu vi isso naquela época. A físio estava... Eu vi o momento, né? Ela estava sentando uma pacientinha na cama, ajudou a descer do leito, deu uns passinhos e sentou na cadeira, né? Eu olhei aquilo e falei... Né? Tipo assim, oi? Legal, o paciente da UTI anda, né? Porque é aluno, gente. Aluno que nunca tinha entrado na UTI. Sim, né? eu vivi isso. Né? Então, e aquilo falou assim... É a físio que está fazendo isso. Então, né? E hoje você fala mobilização precoce. Sim. Né? Então, naquela época eu já via o físio brigando por isso, mas a gente não tinha nome aqui no Brasil para isso. A gente não tinha um mecanismo de avaliação, escala, organização dos plantonistas para fazer isso. Então, uma físio não fazia, a outra físio fazia, entendeu? E aí o médico perguntava, mas tem que fazer mesmo? Não era melhor ficar parado? Não, tem que fazer mesmo? Então, era aquele mundo do incerto. Hoje, a gente já tem mais segurança para fazer isso, mais protocolos. Né? Então, acho que é a mesma, eu vejo no mesmo fluxo, né? Você trazer esse olhar para ter mais qualidade e a gente explicar para o gestor e provar para o gestor que a qualidade também está em outros elementos. Sim. Né? Achar indicadores, marcadores, né? Números para provar que a qualidade previne que a gente tenha outras coisas. E aí ele pode ter mais, né, ganho, rotatividade, ou até mesmo na estrutura de ambulatório. Então, enfim, achar um caminho aí, né? Eu acho que quem trabalha no hospital vai ter que... já estão fazendo, mas eu acho que tem que continuar, né? Sim. Pensando sobre isso. Eu sempre imagino, assim, uma enfermaria onde tem o plantão geral que orienta, mas que tenha em algum horário do dia um atendimento especializado. Porque se eu tiver em 2 horários, vamos supor, na enfermaria, manhã e tarde, todo mundo sempre faz a mesma coisa, você nunca tem um olhar específico para aquele paciente. Eu acho que a gente poderia melhorar, talvez, né, ter mais... um fisio especialista na orto específica, na neuro específica, na cardiovascular específica, na parte de dermato, para quando você tem esses atendimentos, né, específicos, para dar aquele cuidado ali, né, em algum momento do dia e nos outros ele tem orientação. Acho que isso melhoraria a qualidade, talvez, né? Não sei, esse aqui seria o meu mundo ideal, né? Para onde podemos caminhar, né, no futuro. Não sei se você... enxerga assim ou não? Se você concorda, discorda. Não, eu concordo. Eu acho lindo. Acho que é uma visão linda. Acho que é uma coisa assim que realmente pode ser
idealizada, né? Então, assim, realmente a luta não pode parar, porque nós queremos sempre o melhor para o nosso paciente e o atendimento de qualidade, ele vem mostrando. Então, acho que o que falta? Dados. Porque a gente precisa chegar para apresentar isso para uma gestão, porque tudo é gasto. Sim. E eles não vão querer investir se eles não veem um motivo por que investir. Entrega de resultado. Qual resultado você vai entregar com esse custo? Exatamente. Então, assim, eu preciso de marcadores, né? Então, eu preciso falar assim, a partir do momento que eu tenho uma enfermaria geral, esse paciente, a gente tem uma demanda maior de paciente orto. Aqui nesse hospital, a gente faz mais cirurgias orto. E aqui nesse outro hospital, a gente recebe muito mais paciente neuro. Cara, se a gente tivesse um físio para chegar lá e olhar e falar assim, olha, esse paciente ele precisa evoluir tal coisa. Sabe por quê? Porque é realmente isso, porque você tem um físio generalista. Só que esse físio generalista, ele sabe de tudo um pouco. Por quê? Porque ele tem a caixinha de ferramenta dele da faculdade. Só que, cara, esse físio generalista, ele quer se dedicar a algo. Eu quero me dedicar à físio intensiva. Trabalhando com Covid, tranquilo, porque meu paciente ele ainda é mais pulmonar do que qualquer outra área da físio, né? Então eu consigo trabalhar tranquilamente. Mas a partir do momento que o meu paciente ele é enfermaria geral, que eu tenho ali uma cirurgia de coluna, uma cirurgia de joelho, que eu tenho um CA, né, por exemplo, trabalho muito com paciente lá no CACEMS, assim. Então, assim, esse paciente no Vida, por exemplo, quando trabalhei no Vida, muito neuro, meu Deus, AVE, TCE, Jesus amado, eu nunca tinha visto tanto neuro na minha vida. Então, assim, é muito legal a vivência com cada paciente. Só que eu não consigo chegar na minha casa e estudar especificamente cada paciente. Até porque, por exemplo, até 2 semanas atrás, eu trabalhava em 3 hospitais. Eu tinha 3 públicos diferentes. Como que eu estudo e monto uma terapia para 3 públicos diferentes? E 3 públicos com demandas grandes. Distintas. Né? Distintas. Sim. Em um hospital eu tinha pacientes pulmonar. Aí eu tinha 10. Aí no outro eu tinha pacientes neuro e pacientes orto, porque vida é porta aberta. Eu tinha mais 10. Aí no CACEMS eu tenho uma clínica médica que eu tenho paciente com CA, eu tenho paciente com POI de sei lá mais o que. Tanta cirurgia que eu aprendi lá, gente, que olha, sinceramente nem sabia que existia. Então assim, você fica assim, caraca, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer aqui? Tem aquele negócio que vem na sua cabeça, que é igual a cinesterapia branda, né? Aí você fica assim, eu sei que isso é contraindicação. Será que isso talvez é? Aí você vai lá no rapidão, e tal coisa é contraindicação? Não é, então beleza, vamos fazer. Só que eu não consigo sentar e falar assim, agora pra dona Joana, que ela é CA de colo de útero, eu vou trabalhar isso e isso com ela. Pro seu fulano, que tem uma cirurgia de menisco, eu vou trabalhar isso e isso com ele. Não dá. Porque eu não consigo me dedicar 100% igual eu gostaria. Sim. Então, realmente, ter um físio especialista dentro de uma área de enfermaria geral, dentro do hospital, seria perfeito. Seria assim, a evolução do paciente. Se ele sai hoje com um Bartel de 80, ele sairia com um Bartel de 100 do hospital, sem dúvidas nenhuma. Então, para a gente poder ter, né, uma avaliação mais especializada, então, né, ele passa, o físio geral pode fazer aquela triagem, Sim. organizar, passar para a equipe, aí o geral, né, o específico daquela área vai lá, faz uma avaliação específica, prescreve específico, que o outro geral pode manter de manhã e ele, se precisar, muda. Quer dizer, são formas de construir gestão para o futuro, né, para a gente ter mais espaços. Por quê? Porque senão o físio vai perder espaço dentro do hospital para, por exemplo, profissional de educação física. Sim. Né? Porque se a gente passa, orienta e dá tchauzinho e vai fazer coisas que todo mundo pode fazer, outra pessoa vai vir e vai fazer o quê? Exercício físico. Perfeito. Entendeu? Querendo ou não, já está acontecendo Está acontecendo, Exato. né? Então, e existem grandes discussões na área da educação física que falam que quem tem que estar lá fazendo é o educador físico, entendeu? Nós vamos ter esse embate. É que esse embate ele ainda não explodiu, ele está ainda muito pontual, mas se a gente não pensar numa forma de gerir e
entregar resultado, porque o importante, quando você pensa, é entregar um resultado. O paciente chegou assim, foi embora assim, isso aqui é menos custo para tal coisa, para aquele plano de saúde, entendeu? Tentando complementar ali o mundo ideal, né? A gente vai formando os mundos ideais. Mas a gente tem que ter para poder trazer. Eu com o microfone lá longe. Para poder trazer da ideia para o que é possível hoje, não é? Mas vamos pensar aqui. A gente tem que passar por uma avaliação, não tem? O paciente tem que passar por uma avaliação com o fisioterapeuta. Por que a gente não tem o hábito, muitas vezes, vou dar o exemplo do médico que faz o seu ambulatório. O físio tá ali. É só ter um momento para ter avaliação, passar por todo o processo de anamnese com o paciente, como qualquer profissional faz. Só que a gente é inserido no serviço, no trabalho, porque eu preciso cumprir com a demanda. Você é físio, não importa, você tem que fazer. E a gente não tem, por exemplo, você não tem uma sala para fazer uma triagem. Sim. Dentro do hospital. É muito raro, né? É aquele desafio de trazer o fisioterapeuta também dentro do hospital para um profissional de primeira consulta, né? Não só fora, mas dentro do hospital também. Então, a equipe de físio tem autonomia, né? No sentido da profissão, de ir triar os seus pacientes sem precisar de uma prescrição específica, né? Porque às vezes você tem pedidos, eu lembro quando lá no HU, na época que eu me formei, a gente tinha enfermarias por especialidade. Então, por exemplo, eu fiz enfermaria de orto, eu fiz enfermaria de neuro, eu fiz enfermaria de respiratório, entendeu? Eu fiz enfermaria de GO. Então, tinha o momento da ginecologia e o momento da obstetrícia, e a ginecologia era a parte cirúrgica. Então, eu fiz enfermaria de especialidade. Né? Então, quando eu fiz, eu lembro, eu vou falar de um exemplo assim, distante da minha prática, para ver como isso é interessante. Na enfermaria de ginecologia, a gente triava todos os pacientes da ginecologia internadas, em qualquer setor do hospital que tivesse, e a gente fazia as avaliações pré-operatórias, fazia os atendimentos de quem já estava lá, né? Fazia triagem, caminhava para o ambulatório. Então, a gente fazia como profissional de primeira consulta, não tinha pedidos, né? Para as outras clínicas, os médicos tinham os pedidos. Aí, o que a gente fazia? A gente avaliava todo mundo e saia falando carimba, 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 né? Chegou uma época, né? Ainda bem que faz tempo, né? O residente, ele pegou o seguinte, ele pegou um bloco de pedido, carimbou, assinou, falou, fica com o bloco. Porque daí... Pra quê? Porque precisava ter esse pedido dele carimbado. E ele já tava de saco cheio, porque ele pedia para 2, a gente ia lá e pedia pros outros 12 que estavam internados com ele, entendeu? Então, ele me deu o bloco, né? Porque isso é um protocolo da gestão hospitalar, ter o pedido de fisioterapia. Sim. Mas talvez a gente tenha que começar a pensar essa gestão como profissional de primeira consulta. Óbvio que a gente tem que fazer aquele plano, né? Vamos atender todo mundo para ter mais procedimento, para faturar mais. Mas a gente tem que triar as pessoas para também entregar o que elas precisam, ser honestos nesse contexto, né? Então, se a gente conseguir... Acho que são 2 nichos dessa conversa aqui que eu tô tentando resumir. A questão da gente ter procedimentos fisioterapêuticos dentro do hospital, e não só fisiorrespiratória, motora, carimba, ponto. E a questão dessa gestão, né? Da gente triar esses pacientes e eleger as prioridades do atendimento ali, porque nós sabemos o que é importante especificamente para aquele momento, né? Acho que são 2 caminhos de evolução aí. Hoje eu trabalho em 2 hospitais, né, diferentes, e eu vejo assim como a fisioterapia tem total autonomia para prescrever fisioterapia, porque a gente, é incrível, a gente não prescreve, vai no médico assim, não, a gente fala assim, vai, né? Mas eu nunca me falou assim, toma, você precisa fazer isso. Igual vem pra gente, que é, toma fisioterapia. Nós temos autonomia para dizer, você precisa de fisioterapia. E você está de alta da fisioterapia. Exato. Gente, eu acho um absurdo, nos meus poucos meses de formada, atuante, eu não poder dar alta para o meu paciente. Eu acho isso um absurdo. Que profissional que sou eu? Por que você me quer ali dentro se você não me deixa trabalhar com o meu crefiso? Né? Se você...
eu tô falando assim, de uma maneira, eu tô falando com a gestão do hospital. Quem é o fisioterapeuta para vocês? O fisioterapeuta é o cara que obrigatoriamente você tem que ter na equipe, porque você é obrigado a ter um fisioterapeuta, lei, né, é a que lei, coloca lá. você tem ali por lei, ou você tem um fisioterapeuta porque você confia que o trabalho dele é essencial para o paciente que vai entrar dentro do seu hospital. Para a qualidade que o seu hospital oferece para o cliente dele. Entende? Porque depois que o paciente sai daqui, ele vai falar do seu hospital e da equipe que o tratou. E ele vai lembrar do médico, ele vai lembrar do enfermeiro, ele vai lembrar do técnico e ele vai lembrar do fisioterapeuta. Sim. Eu acho, na minha cabeça, olha, eu posso estar sendo mimada recém-formada, né? Mas eu trabalho em 2 hospitais e eu tenho essa autonomia de chegar e falar assim, olha, a partir daqui pra frente, você está de alta da minha fisioterapia. Então, eu tenho autonomia de chegar no paciente e falar assim, olha, você está de alta e você precisa de uma fisioterapia pós, tá? Então, quando você sair daqui, você precisa de um fisioterapeuta de ambulatório. Então, um papelzinho carimbado aqui. E um cartãozinho de um colega ainda. Mas assim, pelo menos o papelzinho carimbado dizendo que ele precisa para fisioterapia já é o primeiro passo, então, né? Assim, não do médico, o do fisioterapeuta, carimbado por um físio, né? E aí, já vi um chefe meu já discutindo ao vivo e a cores com um CRM, né? Falando assim, quem é você para prescrever fisioterapia? Né? E aí a discussão foi linda, eu achei maravilhoso. Foi uma discussão muito elegante, né? Dentro de um ambiente de terapia intensiva. E aí o médico falou assim, mas a gente prescreve, aí você vai lá, avalia e vê se precisa. Pô! Uma coisa é você indicar, aí uma coisa é você prescrever. É aquela historinha, é que assim, nós estamos defendendo crefitos, né? Lógico, então nós dissemos que o médico indica, eles vão defender CRM, eles vão dizer que eles prescrevem. E aí vai ser uma briga semântica aí por um tempão. Mas a gente precisa assumir como primeira consulta, então, né? Isso que eu ia entrar, porque você chega num ponto que, assim, eu posso procurar a Patrícia lá no hospital para fazer uma consulta com ela? Então. Não tem isso. Então, assim, eu vou no hospital, eu procuro quem? Não tô... Gente, eu tenho meus amigos médicos, amo vocês. Eu também, né? Eu também. São pontos e pontos, né? São específico, para assim. discutir gestão, porque assim, ó, se eu chegar lá e falar assim, olha, eu quero ser consultado pela Patrícia. A equipe vai falar assim, Quem? Porque assim, não faz parte da rotina do hospital ainda. Sim. Ainda. Eu coloco ainda porque eu espero realmente que isso chegue. Eu vejo luz do fim do túnel. Né? E quando a gente começa a abrir esse cenário, onde você tem lá o profissional de primeiro contato, o fisioterapeuta, que também faz parte da avaliação de admissão, vamos colocar assim, porque assim, o médico vai decidir junto com o fisio, junto com o enfermeiro, por exemplo, vamos colocar os 3. Sim. Se aquele paciente realmente tem a necessidade de ou não. Sim, de uma maneira muito clara, muito técnica, muito profissional, muito organizada. Tanto a parte de admissão, de organização, da conduta da internação e da alta, né? O fisioterapeuta tem que estar no fluxo total desse paciente. A gente consegue gerar dados. Sim. Porque se eu não avalio, eu não sei a admissão desse paciente, eu não consigo gerar dados. Sim. Você gera o dado daquilo que de repente está sendo lançado num sistema do físio. Que eu acho que isso até acontece, né, dentro de alguns hospitais. Mas nunca é aquele dado que fala assim, olha, ele entrou com isso, assim, foi feito tal. Mas a gente nunca vai fazer isso chegar às vezes pro gestor, porque não dá tempo de fazer, obviamente, a correria tá aí. Mas a gente precisa também pensar que isso vai ser um dos pontos de argumentação muito forte, né? Onde eu tenho que estar como fisioterapeuta? Não é só lá dentro, prescrevendo ali dentro. Eu tenho que saber como é que ele foi admitido. Mas já me passaram o plantão. Né? Não é simples assim. Eu sei que não é simples assim. Então, lógico, a gente tá aqui, né, colocando pimenta no negócio, mas é porque realmente é uma coisa que eu, né, alguns anos depois da Juliana, vi também dentro do hospital. Então a gente sabe que a discussão ela vem sendo feita há muito tempo. E o papel do físio, a gente falou da geração, né, tá aí. A gente tem que batalhar junto para que isso aconteça. Sim. Eu fico aqui lembrando, 2001 ou 2002, agora eu não vou lembrar, hein? 2001 ou 2002, não me lembro.
Eu lembro que eu fiz um curso com o pessoal da antiga, vai lembrar. Pessoalmente, eu fiz um curso, né, presencial com o professor Carlos Alberto Caetano Azeredo, né? E lenda da fisiorrespiratória, fundador da Sobrafir, lenda da ventilação mecânica. Ele Se você não conhece a história dele, faz favor de descobrir, tá? Ele criou muito essa questão do físio dentro da UTI, lá no Rio, nos hospitais dele do Rio, né? Então, ele desbravou uma mata fechada dentro da UTI, certo? Claro que tiveram outro antes dele, mas ele junto ali no começo, na década de 80, né? 90. Então, assim, hoje a gente já tem um outro, né? Uma outra visão, uma outra forma do fisioterapeuta dentro da UTI. Então, a gente tem... Né, eu vou lembrar dessa história que eu vivi em 20 anos, mas, né, de 30, 40 anos atrás, a gente tem um crescimento, uma construção. Então, quando a gente fala desse mundo ideal, no sentido não do ideal que o meu é o perfeito, mas de idealizar coisas que podem ser feitas dentro do que a nossa profissão tem para entregar de resultado, é importante não ficar no silêncio. Porque se as ideias ficarem no silêncio, as ideias de melhora, o que sobra pra gente conversar no dia a dia? Meu Deus do céu, melhor nem... A parte da reclamação. Nem falar. Só sobra as reclamações. Exato. Então, não adianta a gente ficar reclamando que a gente ganha pouco, ponto, e ficar só reclamando, né? Então, a gente tem que ir trazendo o ideal e que pedrinha eu posso pôr hoje para construir. Porque senão a UTI ia estar como estava 20, 30 anos atrás, como quando, né, os primeiros desbravaram, né? Quando os primeiros tiraram pacientes dos seus leitos, né? Antes da gente ter, né, 2008 e 2009 para mudar o paradigma, mas um paradigma só é quebrado quando tem uma história anterior dos desafios, de desafiar, de serem desafiadores, né? Só que todo mundo que é desafiador também é desafiado. Então, eu acho que é nesse sentido que eu coloco vocês da nova geração, de se sentirem desafiados a mudar a realidade na qual vocês estão inseridos. E lembrar que é igual uma árvore grande, que vai demorar muitos anos para brotar, para crescer, para engrossar o tronco, para dar galhos fortes, para daí sustentar os seus frutos, né? Essa força é importante nesse sentido também. E se a gente quebra o silêncio, né, o assunto sai fora, né? E fala, e fala, e fala. Eu acho que é isso, quebrar o silêncio, né? É um dos momentos aqui dentro aqui, assim, colocar um pouco disso. Assim, né? A Patrícia tá aqui, eu falo que quebrando o silêncio também na geração dela, que eu acho que são 3 gerações, né? 3 gerações. Né? A gente tem intervalos aí de exatamente 10 anos. É verdade. Eu vou falar, me formei no ano 2000. Né? 2010. E 2020. Né? Então, assim, são 3 gerações aqui debatendo um assunto, né? Que já é antes dessas 3 gerações já vinha acontecendo. Nós já caímos dentro dela. E a gente se vê muito. Eu tento hoje, de verdade, né? Puxando aqui pro que a gente faz no consultório, construir as pedrinhas, né? Fazendo a nossa parte. E aí eu até te colocar uma pergunta sobre isso, né? Como é que você enxerga o desafio como profissional, né, dentro do hospital, e como é que você enxerga isso para o futuro, com o que você tem hoje já construído? Pensa quando chegar a próxima geração daqui 10 anos. Ai, gente, eu quero mandar um recado pra vocês. Não parem de atazanar. Não, sério, isso que a Juliana falou é muito importante. Eu vou responder a pergunta, mas... a nossa geração... Eu conversei isso com o Deller uma vez, que eu tava surtando na vida, né? E aí, eu pensando agora... A nossa geração é muito bem rotulada, audaciosa... Ela toma muito na cara, igual qualquer outra geração já tomou. Mas a nossa é petulante, além de audaciosa, né? E a gente toma na cara e a gente quer devolver. Porque, gente, a gente é assim. Eu nunca vi alguém brigar tanto pela física. Exatamente. Então, assim, a gente toma muito na cara porque a gente saiu agora e a gente é muito rotulado. Mas isso vai passar, daqui a pouco vocês não saíram mais agora. Ai, não, sim, eu já tô sentindo que eu já sou velha já, entendeu? Daqui a pouco a galera tá se formando e eu já sou da área. E tem gente entrando, mas tudo bem, né? Mas assim, de olharem pra gente e falar assim, espera que você vai ver, espera mais
2 anos aí a gente conversa. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, pô, cara, mas para de pensar pequeno, né? Deixa a gente crescer. São esse tipo... É o que eu falo pra geração que vem, que entra agora. Que entre com a petulância e com essa audácia também. Porque no primeiro... Gente, na primeira semana, a pessoa já vem falar pra mim assim, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, isso, isso. Cara, mas como assim? Você tá aqui há 20 anos. Por que eu não posso? Me dê um motivo. Você tá aqui há 20 anos, o seu crefito te ampara assim, assim, assim. A lei assim, assim, assim. Cara, por que você tá fazendo isso aí? Porque se você se submete a isso. Então, assim, eu acho que a gente não pode desistir. Primeira coisa. Como a pergunta era... Os desafios. Os desafios. Pro futuro, né? Pensando naquilo que você já tem construído. Aí entra, os desafios são os mesmos de agora. Ser reconhecido. Falta reconhecimento. Em todos os âmbitos que a gente já falou. Mas se a gente tirar o financeiro, que não tira, tá, gente? A gente não isola o financeiro, porque ele é muito importante. A gente trabalha por amor, mas ninguém trabalha de graça, não, porque a gente precisa pagar a conta, tá? Isso aí. Mas... Pagar boleto. Muitos ainda, tá? Tem que fazer curso, tem que fazer pós. É isso aí. Então, assim, mas tirando o financeiro, o profissional. Então, o fisioterapeuta, ele precisa ser reconhecido pela equipe como um profissional essencial. Assim como quando você entra dentro de um hospital, você fala assim, eu sei que aqui tem um enfermeiro, eu sei que aqui tem um médico. Né? Todo mundo. Eu fiz uma enquete no meu Instagram uma vez e coloquei, eu coloquei assim, vocês sabem o que o fisioterapeuta faz dentro do hospital? E foram várias respostas, né? Mas assim, muitas pessoas nem sabiam da atuação do fisioterapeuta. Gente, a gente tá em 2021. Pois é. E as pessoas não sabem que existem fisioterapeutas. Aí eu te pergunto, ela não sabe porque o profissional não se identificou como, não fez merecer como, ou porque esse profissional está trabalhando com técnicas de outros profissionais e aí ele não está sendo reconhecido como fisioterapeuta. Ele não está fazendo coisa da fisioterapia. Então, eu acho que assim, o maior desafio para mim, hoje, recém-formada, é ser reconhecida e respeitada como uma profissional essencial dentro de um ambiente hospitalar, seja enfermaria, seja pronto atendimento, seja UTI. Então, assim, o respeito que eu tenho por um médico, eu quero que ele tenha para com a fisioterapia. Que ele entenda que o trabalho dele é essencial, mas que ele não trabalha sozinho, que ele precisa da fisio, que ele precisa da enfermagem, assim como eu também preciso deles para que o meu trabalho dê certo. Eu preciso que o médico corrija alguma coisa que eu não possa corrigir, de exames, eu preciso que o enfermeiro faça trabalhos que eu não posso fazer e eu preciso fazer o meu trabalho. A partir do momento que o fisioterapeuta ele for inserido como fisioterapeuta, fazendo o serviço de fisioterapia, entregar resultados fisioterapêuticos bons, positivos e não negativos, não que o paciente saia pior do que ele entrou, aí eu vou falar, caraca, aqui eu fiz valer a fisioterapia dentro do hospital. Então, o meu maior desafio daqui pra frente é fazer a fisioterapia ser reconhecida como fisioterapia. E não é um desafio só meu. É um desafio meu e da minha trupe que vem. Meu e da galera que tá chegando. Junto, O que será que isso exige, hein? Nossa senhora, exige muita coisa. Vou jogar pra você. Vamos pensar aqui, ó. Eu vou até colocar no âmbito filosófico da pergunta. Sim, esse podcast é pra isso. Se a gente for analisar, a gente precisa primeiro de coragem para falar. Isso. Né? Vamos começar pela coragem. Mas antes dela, acho que a gente tem que ter muita certeza do que a gente faz. Sim. Então, acho que o bom preparo do profissional que vai atrás, você falou, eu preciso fazer curso, eu preciso estudar, eu preciso fazer pós. Isso traz segurança para que ele possa atuar também, o seu estudo, a sua bagagem, né? E aí sim ele vai ter coragem para poder defender com unhas e dentes, né? Vamos colocar assim, o teu serviço. Só que ao mesmo tempo, né, ele tem que desbravar um desconhecido que a gente muitas vezes não tem ali dentro das nossas vivências, que é você conseguir fazer a sua própria gestão, né, como profissional, mas também depois pensar na gestão de serviços e tal, que é o que a gente já comentou.
Mas a partir do momento que a gente consegue, né, fazer com que o físio tenha a coragem de falar, de fazer, e não fique, né, vamos colocar bem no português claro, não fique se empurrando um para fora do outro, fique, né, juntar forças realmente para que isso possa acontecer, aí eu acho que a gente vai ter realmente um futuro promissor. E outra, né, todo mundo se complementa. Sim, exatamente. Todos os profissionais de saúde, né, todos os físios nas suas áreas, Sim. todos somos complementares, eu vou morrer defendendo isso. Porque eu não sei tudo e também não quero. Exato. Eu acho que a gente não consegue. E não precisa, né, porque a gente isso. entende que tem serviço para todo mundo. Então, eu não preciso fazer tudo, porque graças a Deus eu tenho colegas competentes para eu indicar e falar assim, olha, daqui para frente é com ele. E aí entra o físio como profissão, né? Deixando de lado, talvez, né? O que a gente fala muito dos nossos egos, né? Que a gente já também discute isso fora, daqui, dentro daqui. Para que isso possa acontecer, a gente não está falando só de hospital, não. A gente está falando de tudo. Sim. Né? Então a gente tem que começar a ver a nossa profissão num patamar diferente. O físio precisa entender que ele é um profissional importante dentro da saúde. Enquanto ele não entender isso, acho que a gente vai ficar perfeito. Patinando, filosofia, já passa a bola. Não, mas para você ver como o aspecto de uma profissão, ela reflete o aspecto dos profissionais que a compõem. Justamente. Né? Então, é disso que a gente está falando isso aqui. Aí. Assim, se a gente conhece a gente mesmo, né? Se cada um se conhece, então conheça-te. Né? Então, se você se reconhece, você sabe quem é você como pessoa e como profissional, você sabe as suas ferramentas, já falou isso também, né? Então, você tem isso bem né, definido dentro de você. E aí, isso te dá segurança para você continuar a se desenvolver como profissional e também para você trabalhar dentro de uma equipe com outras pessoas, né? Sejam físios ou não físios. E fazer com que isso, né, evolua. Então, o profissional o fisioterapeuta, a profissão vai refletir os profissionais. Então, a gente precisa continuar falando sobre isso para que os profissionais tenham coragem, ânimo, não percam não percam a disposição em mudar, não tenham medo de mudar, porque as coisas estão mudando, só que a mudança, ela é lenta. Eu falo que, filosofando, sabe quando você assiste um vídeo de uma paisagem que foi gravada ali, você assiste rapidinho, parece que a árvore cresceu muito rápido, né? Mas não é. Se você olha para a árvore todos os dias, parece que ela não saiu do lugar, né? Mas se você olha hoje, daqui 10 anos, como ela mudou. Então, se a gente entender que o processo é lento, mas é um processo e é contínuo e não para, tanto do desenvolvimento pessoal, mas e que isso vai se refletir no desenvolvimento da profissão, estamos caminhando. Sim. E a gente vai encontrar o que pelo caminho? Como qualquer desenvolvimento pessoal? Vários desafios, obstáculos, dificuldades. Dificuldades individuais, dificuldades que vêm de fora, aquela pessoa que fala, não, para que isso? Isso vai existir, porque isso existe em qualquer lugar. Mas a gente tem que se manter ativo e com a mente muito clara, né? Pra falar, e no dia da bad? Porque tem o dia da bad, não tem? A gente fala, pô, hoje é o dia da bad, hoje não tá legal, né? O salário acabou e o mês ainda não, né? Não é um bom dia da bad. Faltam 3 dias, cara. É tenso. Então, assim, quando a gente tá assim, a gente tem que pensar, hoje, mas e pra frente, e mais pra frente? Porque daí a gente manter essa chama da audácia do jovem, ela é importante pra manter a construção. Né, que você pensa lá, a pessoa que é um construtor, né, que constrói uma casa, então no começo ele carregava tudo sozinho, daqui a pouco ele tá precisando de um ajudante, daqui a pouco ele precisa de uma máquina, porque o tempo passa, né? Então nesse sentido, assim, de a gente se manter em processo de renovação. Acho que eu sempre penso que a fiz no hospital, que o hospital desafia, o hospital chama, tem gente que acha o hospital... Né? Nossa, é lá que eu quero estar, porque é lá que as coisas acontecem. Não dá vontadezinha de estar lá? Você falou isso no começo. Né? Ele atrai as pessoas, ele atrai profissionais para dentro do hospital. Então, o que não pode perder é
a vontade de continuar fazendo, mas não adianta ficar na vontade, tem que estudar, tem que entender não só da área técnica, mas da área de gestão, aprender mais para melhorar, porque a gestão da físio, a gente ainda está em construção, acho que mais jovem ainda, né? Sim. A gente aprendeu a ser profissional, a gente está se organizando, estamos ganhando área, mas a parte de como gerir grandes serviços de fisioterapia, a gente ainda está mais engatinhando. É muito nenenzinho. Acho que tá aí o lance, né? Da gente ter mais disso. Tá com vocês. Tem uma pessoa específica na minha cabeça, mas eu vou guardar. Vou guardar. No próximo podcast. Quem sabe? Mas é interessante. E assim, a própria gestão da profissão, né? Se a gente for pensar nos conselhos, nas associações e tudo mais, isso também a gente percebe que elas perderam muita força, de repente ganham de novo. Isso, alguns ciclos, né? E a gente não consegue muitas vezes manter isso sempre funcionando, né? Então acho que isso tudo reflete em vários aspectos da nossa profissão. E aí vem vocês. Com esse gás todo. Com gás, exatamente. Pra renovar quem já tá lá. Isso. Né? Porque querendo ou não. Pra desafiar quem tá bem onde tá. Tal, assim, poxa, então fazer um negócio diferente ali. Por quê, né? O que tá rolando ali? Então, isso eu acho bacana. É você sempre ter esse, não um conflito, mas o antigo e o novo. Alfa e ômega. O alfa e ômega, início e fim, né? Tá, olha só, né? A gente precisa disso porque a profissão se renova. Sim. O tempo todo. E não que ela fala assim, é uma junção disso, porque a experiência também te traz bagagem. Sim. Né? Você tá criando a sua experiência agora. E também ouve quem já tá lá há mais tempo. Exato. E respeito muito a vivência dessas pessoas. Mas, igual a Juliana falou, vão ter pessoas que vão falar, pra quê? Então, que a gente tem argumentos suficientes pra isso. Cara, por isso. Porque sim. Não, mas se for eu falo, não, porque sim não me mostra nada. Não, eu tô querendo, é o contrário. A pessoa, não, pra quê? Você fala, porque sim. Porque por causa disso. Exato. Então, assim, mostrar pra essas pessoas, pros que já estão lá e já estão acomodados, mas pra quê? A gente fala, cara, porque a gente vê resultado com isso. Sim. Porque olha lá, tal fulano fez isso e foi legal, tal lugar fez isso e deu bom, entendeu? Então, ter argumentos pra isso, as pessoas que vêm agora, né, que vai entrar nessa área linda, maravilhosa, que eu amo, que venham assim, que venham com coragem pra enfrentar pessoas que vão falar pra você todos os dias. Não faz isso. Sabe aquele vídeo? Não vai dar certo. Parece no hospital alguém falando, não faz isso, não faz isso. Parece que tem gente que eles querem colocar uma tapeira em você e mandar você só fazer aquilo que eles querem que você faça. Não seja assim. Aí vem, estuda, faz curso, estuda pra isso, estuda pra você falar, não, eu vou fazer isso porque eu estudei assim, porque eu vi que faz assim e o que eu fiz deu resultado. Não pra alguém chegar e mandar você fazer. É muito chato alguém mandar você fazer alguma coisa. Caraca, você estudou 4, 5 anos pra isso. Você vai deixar alguém montar em cima de você? Não. Tenha argumentos, seja audacioso, seja petulante. Não desista. No bom sentido. Gente, mas é ótimo. Claro que é no bom sentido. Eu não sou treteira, gente. Não sou. Eu sou tranquila, eu tô na paz agora. Né? É no sentido de aprender a conversar. Exato. Né? Não precisa aprender. brigar. Porque às vezes as mudanças não vêm nem no dia, nem na hora, nem no minuto que a gente gostaria. Eu acho que é isso que a gente aprende com o tempo. Né? A gente aprende a ir mudando aos poucos e não vai ter tudo de uma vez. Eu acho que é por aí, né? Isso enxergar a profissão para um futuro quando eu não mais for profissional. Né? E entender que isso, a gente tem aquelas brigas que não precisam ser brigadas e entender que essa é uma briga que ela precisa ser brigada. Não necessariamente de dedo na cara e barraco e gritaria. Não, essa é a que não precisa. Essa é a que não vai dar certo, que vai ficar. Mas é uma briga que ela precisa ser defendida. É uma coisa que ela precisa ser levada à frente e não deixar guardada dentro de uma gaveta às 7 chaves. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Eu falo assim, feliz o homem que se adapta. Né? Mas aí eu tava esses dias bem que, né? Pensando sobre algumas coisas. Mas feliz o homem que se adapta e se renova.
Né? Porque adaptação, às vezes, a gente pensa ela numa parte um pouquinho cômoda da palavra. Sim. Se acomodar. De se conforma, né? De tomar a forma do outro, eu posso né? até me adaptar, mas eu preciso me renovar. Eu fiquei pensando nisso, porque eu falava essa frase, ó, por muito tempo. Aí eu comecei a analisar a frase em casa, sozinho, assim, eu falei, poxa, essa frase No tá tereré, errada. num momento de reflexão. Não, 5 horas da manhã. Aí, Caraca dela. eu escrevi, ela tá em casa, eu escrevi. Aí eu olhei assim, eu falei, feliz o homem que se adapta. Eu falei, não, ele se adapta, mas ele tem que estar em constante renovação. Aí eu acho que ele vai ser feliz. Né? A não ser que a pessoa também não goste de renovação, aí é outra história, não é o meu caso. Aí ela vai ser feliz no limite Né? da felicidade dela, né? dela. Existe Pô. eu já ouvi isso, que existe uma felicidade pra cada um. Lógico, Existe uma lógico. felicidade ápice, existe a felicidade média, existe aquela felicidadezinha ali. Mas isso é o que você falou, de se acomodar. Você, olha, eu quero uma felicidade, muito ápice da felicidade. Então eu preciso buscar isso. Então eu vou ter que lutar por isso, então eu vou ter que brigar as brigas que eu tenho que brigar e defender aquilo que eu tenho que defender. Agora, se eu me acomodar aqui, eu vou ser só feliz. Nossa, agora eu vou até falar assim, podemos encerrar. Depois dessa. Exatamente. Caramba, que legal. Exatamente. Massa, né? Patrícia, obrigado. Então eu vou ter que falar uma frase antes de você falar. fala. Todo mundo vai falar. Não, brincadeira. Eu vou falar 2 frases que eu ouvi, né? Que são muito comuns, né? A gente ouve bastante. Mas são 2 que eu penso sobre elas às vezes e fico pensando assim, onde que eu tô nesse meio de caminho, né? Que é aquela que diz assim, eu não tenho medo que as coisas mudem, eu tenho medo que elas não mudem, Isso aí. né? Isso Primeira aí. coisa. Sim. Agora, uma outra coisa que eu penso que complementa essa é seja o agente da sua mudança, Sim. né? Eu espero outro, Porque né? senão você vai ser o conformado que não se renova, vai ser apenas carregado, né? Como eu sou uma pessoa tão inquieta, eu vejo a Patrícia, eu lembro de alguma coisa. Seja o agente da sua mudança, mas, né? Se fortaleça para poder mudar, porque tem a hora do falar, a hora do calar, do refletir, Sim. do estudar, de juntar Inspirar, forças e de propor uma nova e testar, né? Eu acho que é por aí que tá esse aí. encerramento Nesse de hoje, né? Isso aí. Agora, pronto, já falei. Agora podemos. Eu quase não falo, né? Caraca, agora é. gente, vocês fiquem aí refletindo, cara. Reflitam sobre. Se não refletir uma hora, tem que estudar de novo. esse Como é que podcast. como é que a gente tem que falar no final, antes de dar tchau, assim? Né? Se inscreve, curte, compartilha, deixa um comentário, né? E assim. reflita. Escreva pra gente. Pode meter a boca, pode reclamar, a gente vai falar mal. Pessoal, obrigado por vocês que ficaram até aqui com a gente. Patrícia, né? Obrigado pela conversa, sempre muito bom. Eu que E agradeço. até o próximo vídeo. Até o próximo. Até o próximo, gente.